Planos são inúteis, planejar é fundamental. Então, fala aí, rapaziada, Martim aqui. Hoje estou aqui na praia de Caraguatatuba. Hoje é segunda-feira de Tiradentes, de Páscoa aí, né? Feriadinho. Vim aqui na praia passar um tempinho. Minha voz tá um pouquinho rouca, mas acho que vai dar pra gravar o vídeo. Mas o que eu queria falar hoje veio desse texto aqui que eu tava lendo, que é um texto do Mark Andreessen sobre planejamento de carreira. E o resumo do texto é falar que, assim, o melhor planejamento de carreira que você pode ter é não ter um planejamento de carreira, assim. E eu concordo com vários pontos do texto, discordo de alguns, mas assim, esse texto me trouxe algumas reflexões bem legais que eu quero compartilhar com vocês aqui. E a primeira reflexão é sobre como planos são descartáveis, assim, sabe? Então, se você abstrair, começar a reparar na nossa vida, assim, a gente planeja muita coisa, né? Viagem que a gente vai fazer, caminho que a gente vai pegar para ir, para chegar em tal lugar, planeja a nossa semana, como vai ser o nosso dia. E assim, a maioria das vezes você percebe que esses planos são muito descartáveis, assim, sabe? Você faz um plano e vê que no final do dia ele não é aplicável, você não consegue executar ele porque alguma coisa mudou, enfim. E assim, a causa dos planos serem descartáveis é basicamente a natureza aleatória e probabilística do mundo, assim, sabe? Assim, tem muitas variáveis, assim, inúmeras variáveis que eu não consigo nem mencionar aqui, que afetam como a gente vive, como os nossos planos podem se desenrolar. E dificilmente os nossos planos vão considerar todas essas variações dessas variáveis, assim, sabe? O que faz com que, quando alguma premissa que o nosso plano é baseado mude, basicamente, nosso plano caia por água abaixo, assim, sabe? Então, nossa, meu braço direito aqui cansou, né? Mas assim, os nossos planos, eles são baseados em premissas que vão mudar, justamente porque o mundo é aleatório, o mundo é probabilístico. Então, os planos que a gente faz, eles são descartáveis, assim, sabe? A gente não vai conseguir usar eles, assim, sabe? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando eu trabalhava em consultoria estratégica, eu fiz um projeto de uns... Assim, foi um projeto inicial de 4 meses e depois teve algumas extensões, né? Mas, assim, era um planejamento... O projeto era fazer um planejamento estratégico para uma empresa de imunobiológicos aqui do Brasil, sabe? E a gente ficou ali 4 meses entendendo com eles ali profundamente que produtos eles deveriam lançar, qual receita, qual lucro, qual custo que eles teriam com esses produtos, quais fábricas eles teriam que construir, quais investimentos eles teriam que fazer para conseguir lançar esses produtos, quais esforços, quais times eles teriam que contratar, teriam que ter. Enfim, todo um planejamento super detalhado ali, tipo, de quais são, né, as coisas que eles teriam que fazer para atingir os objetivos deles. Mas a verdade é que, assim, a gente chegou, né, com vários slides, com uma planilha Excel, né, um modelo financeiro super robusto, assim. Mas logo depois que a gente terminou esse planejamento, a gente tinha que ajustar ele, assim, toda semana mesmo, assim. Por quê? Porque novas premissas surgiam, novos imprevistos aconteciam, enfim, novas informações surgiam e a gente tinha que ajustar o plano de acordo com isso, assim, sabe? Então era um plano descartável, assim, bem descartável. Outro exemplo é quando eu treinei pra maratona, assim, então se você for ver aí no meu canal, você vai achar um vídeo meu explicando, mostrando como eu corri pra maratona, assim, né, como eu treinei pra ela, assim. E eu tinha 6 meses pra treinar pra maratona e, putz, se eu fizesse um planejamento dia a dia, no mês de janeiro, para uma maratona que eu fosse correr em julho, eu tenho certeza que esse planejamento iria para água abaixo, assim, porque eu não conseguiria seguir ele, assim, sabe? O que a gente fez foi mais um planejamento mês a mês, assim, tipo, aqui em fevereiro eu tenho que estar mais ou menos nesse condicionamento, aqui em março nesse aqui, e aí o planejamento diário, semanal ali de que corrida, que treino eu ia fazer em cada dia, putz, aí a gente fazia com uma frequência maior, assim, mas sabe, você tentar planejar cada dia num período de 6 meses para maratona é um planejamento bem arriscado que provavelmente vai ser bem descartado, sabe? Aí você planejar a sua semana, que treinos você vai fazer naquela semana, aí você já tem um nível de certeza maior do que vai acontecer, mas mesmo assim, você pode ficar doente, você pode ter um imprevisto, enfim, não conseguir seguir, sabe? Dito tudo isso, nossa, começou a chover, tomara que não atrapalhe aqui. Mas assim, dito tudo isso, o ato de planejar, ele é muito importante, assim, eu vejo ele sendo muito poderoso, assim, porque quando você começa a planejar as coisas, você vê mais ou menos assim, quais são as alavancas que você pode usar para atingir o seu objetivo, você reflete sobre qual é o seu objetivo, e você vê quais são os caminhos que você pode seguir, e você começa a ganhar clareza sobre o problema, sobre o caminho, sobre a coisa que você quer resolver, sabe? Então, apesar de você às vezes não saber exatamente o caminho, tipo, você sabe mais ou menos que direção você tem que ir, sabe? Então, por exemplo, se eu fosse aqui pra ponta da praia, ó, deixa eu mostrar com o dedo. Eu não sei se o melhor caminho é, sei lá, ir nadando. Não sei se o melhor caminho é ir nadando. Se o melhor caminho é pegar uma trilha aqui por cima. Mas eu sei que eu tenho que chegar lá, sabe? E eu acho que o ato de planejar dá essa direção pra gente, assim, sabe?
eu não te tô dando o caminho exato, porque eu posso começar nadando, aí ver que tem correnteza, aí eu volto, aí vou aqui pela trilha, aí eu vejo que, putz, a trilha, sei lá, a árvore caiu, fechou, tal. Mas assim, eu sei que eu tenho que chegar lá, sabe? Então o planejamento acho que dá justamente essa direção, esse norte, e aí você vai achando os caminhos para chegar lá, porque as coisas mudam conforme o tempo passa, enfim, sabe? E outro conceito que o Mark Andreessen fala no texto é sobre como o planejamento pode ancorar nossa forma de pensar ao planejamento que a gente fez, sabe? Então, muitas vezes, quando a gente faz um planejamento muito estrito, assim, muito rigoroso, a gente quer se manter preso a ele, a gente acha que ele é necessário para a gente conseguir o que a gente quer. Isso pode fazer com que a gente fique cego, a gente deixe de ver oportunidades novas que surgem, sabe? Então, muitas vezes, no conceito dele, às vezes, até mesmo você ter um norte pode ser algo não muito desejável, porque quem garante que aquele norte, que aquele caminho, aquele destino que você quer chegar é o destino certo, né? Às vezes você não tem nenhum planejamento, faz com que você fique mais aberto para várias coisas, assim, sabe? Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Tô com a voz bem ruim mesmo, assim, mas é isso. Tá bem vazia a praia hoje, os outros dias tava bem cheia, não sei se por causa da chuva, se porque o pessoal tá indo embora agora. Mas eu vou voltar amanhã de manhã. E é isso. Beleza, galera? Muito bom. Até semana que vem.